Há uma antiga tradição conhecida como hermetismo, guardada com zelo por séculos. Seu objetivo é harmonizar o diversificado conhecimento oculto adquirido pelos estudantes, fornecendo uma chave mestra para abrir portas internas no templo do mistério. Os ensinamentos herméticos remontam à época de Hermes Trismegistus, influenciando religiões e filosofias em todo o mundo, servindo como uma força unificadora. Os herméticos seguem uma política de segredo, reservando as verdades profundas para aqueles prontos para compreendê-las ao longo da história. Os ensinamentos herméticos têm sido protegidos por iniciados devotos, transmitindo a sabedoria de boca a ouvido. A filosofia hermética, originária do Antigo Egito, influenciou várias culturas, mas não está vinculada a nenhuma seita religiosa específica. Os ensinamentos de Hermes Trismegistus contêm máximas e preceitos da alquimia hermética, que se concentra principalmente em forças mentais e não em elementos materiais. Este vídeo tem como objetivo apresentar esses ensinamentos com explicações para auxiliar os estudantes modernos a compreenderem esse conhecimento esotérico. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece compreensivamente possui a chave mágica, diante da qual todas as portas do templo se abrem. O todo é mente. O universo é mental. O princípio do mentalismo postula que tudo no universo tem suas raízes fundamentais no reino da mente. Declara que o todo, representando a totalidade da existência, é sinônimo do conceito de mente ou consciência. Segundo esse princípio, o universo e todas as suas manifestações surgem das operações da mente cósmica. Tudo o que existe, seja tangível ou intangível, é produto da mente universal. Além da matéria física e dos fenômenos observáveis, existe uma vasta consciência cósmica ou inteligência que serve como fonte de criação e força motriz por trás de todos os aspectos da existência. O universo opera de acordo com leis mentais, onde pensamentos e consciência influenciam e moldam significativamente a realidade. A mente desempenha um papel fundamental na criação e funcionamento do cosmos. Como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima. O princípio da correspondência, representado pela frase como acima, assim abaixo. Como abaixo, assim acima, sugere uma conexão profunda entre diferentes níveis de existência. Esse princípio postula que existem semelhanças inerentes e relacionamentos harmoniosos entre vários planos de realidade. Como acima refere-se a reinos superiores, dimensões espirituais ou o macrocosmo, enquanto assim abaixo se refere a reinos inferiores, o mundo físico ou o microcosmo. O princípio implica que o que ocorre em um nível é refletido ou espelhado em outro, e vice-versa. Em outras palavras, o macrocosmo e o microcosmo são interrelacionados e interdependentes. Os padrões, leis e fenômenos que governam os níveis mais altos ou mais expansivos da existência também se aplicam aos níveis mais baixos ou mais limitados, e vice-versa. Esse conceito pode ser observado em várias disciplinas, como no mundo da física, onde o comportamento de partículas subatômicas espelha a estrutura de corpos celestes. Também é prevalente em sistemas espirituais e filosóficos, onde a ideia de como acima, assim abaixo, é utilizada para entender as conexões entre o indivíduo e o cosmos, o interno e o externo. Nada descansa, tudo se move, tudo vibra. Este princípio afirma que nada no universo está verdadeiramente em repouso. Tudo está em constante movimento, e esse movimento gera vibrações. Essa ideia está alinhada com a compreensão científica moderna, onde sabemos que, nos níveis atômico e subatômico, as partículas estão sempre em movimento. Em um nível macroscópico, corpos celestes, planetas e até galáxias estão em constante movimento dentro da vastidão do cosmos. Essas vibrações podem se manifestar de várias maneiras, desde o movimento de partículas até a oscilação de ondas e o ritmo de energia. Tudo, desde a menor partícula até o maior objeto celeste, está sujeito a vibrações. Compreender o princípio da vibração pode ter implicações sobre como percebemos
e interagimos com o mundo ao nosso redor. Ele nos ensina que a mudança é inevitável e que tudo está em um estado de fluxo. Nada permanece estático, e essa natureza dinâmica da existência influencia cada aspecto de nossas vidas. Devemos aceitar a impermanência e reconhecer que tudo está em constante estado de movimento e transformação, como emoções, pensamentos e a própria consciência. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o diferente são iguais. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Extremos se encontram. Todas as verdades são apenas meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A afirmação de que tudo é dual implica que cada coisa ou conceito existente tem seu correspondente complementar. Essa dualidade pode se manifestar de várias formas, como luz e escuridão, calor e frio, bem e mal, positivo e negativo, e assim por diante. Esses pares de opostos são interrelacionados e interconectados, formando um todo inseparável. A próxima parte da afirmação, o semelhante e o diferente são iguais, sugere que coisas aparentemente opostas compartilham princípios ou características comuns. Por exemplo, luz e escuridão são ambos aspectos do mesmo fenômeno, ou seja, radiação eletromagnética, mas diferem em intensidade ou ausência. A frase opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau, significa que os polos opostos são fundamentalmente os mesmos em essência, mas variam em intensidade, qualidade ou grau de manifestação. Extremos podem se encontrar ou transitar um para o outro, e há um contínuo que os conecta, em vez de uma separação absoluta. Todas as verdades são apenas meias-verdades. Significam que qualquer verdade que percebemos é apenas parte de um todo maior. A compreensão da realidade é limitada e nunca pode abranger toda a complexidade da existência. Portanto, o que consideramos verdadeiro pode ser incompleto ou parcial. Finalmente, a afirmação de que todos os paradoxos podem ser reconciliados nos diz que contradições aparentes ou paradoxos podem ser resolvidos quando entendemos a unidade subjacente das polaridades. Nessa perspectiva, as contradições surgem devido à nossa percepção limitada, e ao transcender o pensamento dualista, podemos harmonizar ideias aparentemente conflitantes. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas se elevam e caem. O balanço do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo compensa. Assim como um rio fluente, energia e força vital estão constantemente em movimento e circulação dentro do cosmos. Nada permanece estagnado. Tudo está em um estado perpétuo de mudança, assim como as marés do oceano sobem e descem. Vários fenômenos no universo têm seus altos e baixos, quer se trate de emoções, economias, estações ou movimentos celestiais. Do nascimento à morte, do crescimento à decadência, todas as entidades experimentam ciclos de ascensão e declínio. Este princípio afirma que nenhum estado é permanente, e a única constante é a própria mudança. O movimento de vai e vem é encontrado em todos os aspectos da existência. Este efeito de pêndulo é evidente em vários processos naturais, como o balanço de um pêndulo de relógio, ou o comportamento cíclico de energia entre dois polos opostos, como noite e dia, calor e frio, alegria e tristeza. O princípio explica que a medida do balanço para a direita é equivalente à medida do balanço para a esquerda, o que significa que a amplitude da oscilação em uma direção é equilibrada por uma amplitude igual na direção oposta. Para cada ação, há um igual e oposta, conforme descrito na terceira lei do movimento de Newton. O universo busca o equilíbrio e a balança quando há um desequilíbrio ou extremo em um aspecto. O ritmo naturalmente se ajustará para trazer compensação e restaurar a harmonia. Isso pode ser observado nos sistemas de autorregulação da natureza, onde flutuações em uma área acionam mecanismos de contrapeso para estabilizar o sistema como um todo. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é apenas um nome,
para a lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O princípio nos ensina que nada acontece por acaso, que tudo tem sua causa. Nada vem do nada. E tudo o que vemos em nosso mundo é resultado de causas. No hinduísmo, isso é conhecido como a lei do karma. Boas intenções e boas ações contribuem para um bom karma e levam a renascimentos mais felizes, enquanto más intenções e más ações contribuem para um karma ruim e resultam em renascimentos desfavoráveis. A maioria dos seres humanos passa pela vida sendo movidos como peões em um tabuleiro de xadrez, em vez de jogar o jogo da vida a eles mesmos. O princípio de causa e efeito nos ensina que podemos transcender a condição de sermos meros efeitos de outros e nos tornarmos seres de causalidade. O princípio de causa e efeito é uma ferramenta para retomar o controle sobre a própria vida. Usando o princípio de causa e efeito, em consonância com os princípios do mentalismo e vibração, o indivíduo é capaz de conquistar seus próprios humores, características, qualidades e poder, transformando-se de um peão no jogo da vida em alguém que move as peças no tabuleiro. Gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero se manifesta em todos os planos. A energia masculina é descrita como penetrante, assertiva e direcionando ativamente a energia inerente para sua contraparte, a energia feminina. Está associada a qualidades como progresso, conquista e vontade. Por outro lado, a energia feminina é descrita como receptiva, sagrada e nutridora. A feminina realiza o trabalho de gerar novos pensamentos, conceitos, ideias e imaginação, construindo sobre as impressões recebidas do masculino. A interdependência dessas energias é crucial. Sem a feminina, o masculino careceria de restrição, ordem ou razão, levando ao caos e à ação desenfreada. Sem o masculino, o feminino permaneceria em constante reflexão sem tomar ação, resultando em estagnação e complacência. É por meio do jogo harmonioso de ambas as energias, a ação reflexiva e o poder da vontade, combinados com a força criativa que as ideias e visões são manifestadas. No campo da psicologia, Carl Jung acreditava que uma integração harmoniosa da ânima, que representa o aspecto feminino no inconsciente de um homem, e o ânimos, que representa o aspecto masculino no inconsciente de uma mulher, era crucial para o crescimento pessoal e equilíbrio psicológico. Esse processo é conhecido como a unificação da ânima e ânimos, ou o processo de individuação. Quando um indivíduo reconhece e aceita esses aspectos inconscientes, ele se torna mais consciente de seu próprio mundo interior. Ao compreender o seu mundo interior, você compreenderá melhor o seu mundo exterior. Como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Os sábios servem nos planos superiores, mas governam nos planos inferiores. Eles obedecem às leis que vêm de cima, mas em seu próprio plano, e nos planos abaixo deles, eles governam e dão ordens. E ainda assim, ao fazer isso, eles fazem parte do princípio, em vez de se opor a ele. O homem sábio se alinha com a lei e, ao compreender seus movimentos, opera com ela, em vez de ser seu escravo cego. Assim como o nadador habilidoso se vira para cá e para lá, indo e vindo como deseja, em vez de ser como o tronco que é levado para cá e para lá. Assim é o homem sábio em comparação com o homem comum. E ainda assim ambos, nadador e tronco, homem sábio e tolo, estão sujeitos à lei. Aquele que compreende isso está bem encaminhado para a maestria.